gente, boa noite, bem-vindo a mais um bate-papo com Pedro Bottalo. Primeiro, feliz ano novo para vocês que estão assistindo a gente, que está junto com a gente na plataforma do Viva ABC. Nós mudamos o formato, como eu tinha falado para vocês no ano passado. Nós estamos usando agora um estúdio, estamos com, a maioria das vezes, com o nosso entrevistado junto com a gente, né? Que dá mais um acolhimento, dá um bate-papo mais caloroso, mais agradável. É claro que a gente pode até algumas vezes ter que usar outro tipo de situação, como antes, com computador, com vídeo, por causa da distância, tá? E como eu tinha prometido para vocês, hoje nós temos como convidada a minha sócia, a pessoa que manda aqui, a gente só obedece. E eu nem vou falar o nome, vou pedir pro pessoal, toca a vinheta aí, produção. Cléo Francisco. Já tem até credencial, né? Tem. Na verdade, eu falei para você, primeira vez que eu vou gravar num estúdio, que a gente vai fazer essa mudança de formato, eu queria você aqui, eu fico muito feliz. Não, a honra é toda minha, eu fico toda cheia aqui, adorei o estúdio, amei, parabéns, Obrigado, viu? Gostei muito. Obrigado mesmo, isso é para acolher vocês. Muito obrigada. E fico muito realmente feliz de você estar nesse programa, nesse projeto que você tem acompanhado e ajudado bastante. Vamos sempre produzir coisas boas aí para os nossos telespectadores, ouvintes, tá bom? Vamos sim. Bom, começamos o ano, né? Sim. E é óbvio que os babados, que as fofocas continuam, elas não tiram férias. Na verdade, nas férias tem até mais. E nós vamos começar, Cléo, falando um pouquinho da audiência das novelas da Globo, que está... Então, menino, você sabe que a Globo, as duas novelas da Globo, a das 7 e a das 9, principalmente, elas estão meio assim, em termos de audiência, não vingaram, nenhuma delas vingou. Então, principalmente Travessia, por ser uma obra até da Glória Pérez, certo, né? Então, tá lá embaixo. E a Globo tá no mês de janeiro, não tem muita coisa, mas a Globo, esse ano, janeiro desse ano, é a época em que está tendo mais assim, estreias e coisas novas. Eles vão mostrar vários projetos, tem várias produções, e isso já em janeiro, mas durante o primeiro semestre tem coisas muito boas vindo por aí. Agora em janeiro, por exemplo, só para adiantar, claro, já tem a grande estreia, a grande novidade é a novela Vai na Fé, que é muito legal. Eu sexta-feira foi a segunda coletiva e eu participei das duas. E é uma história... Bom, a autora é Rosana Svartman, que é a autora de Bom Sucesso, que foi um grande sucesso, e de Totalmente Demais, que também foi um bom sucesso. E tem uma novidade nessa novela, que a personagem central é uma mulher negra, batalhadora, linda, forte e evangélica, né? Mas não é só disso que fala, mas ela é uma pessoa religiosa. Você a família pode falar dela... um pouquinho para nós a história? Posso, Então, é uma coisa maravilhosa. A mãe dela é uma atriz chamada Elisa Lucinda, que é uma grande atriz e também é uma evangélica, a família é evangélica, de domingo eles vão aos cultos. O marido perdeu o emprego durante a pandemia e ela ajuda o marido vendendo quentinha no centro da cidade, que a mãe dela faz. A mãe dela é boa, tem uma mão boa na cozinha, e ela leva a quentinha para vender. E é uma mulher já de 40 anos. Então, assim, muda algumas coisas já, que você vê que a mocinha já é uma mulher de 40 anos, tem duas filhas. A filha dela mais velha é Jennifer, o nome dela, e a atriz eu esqueci o nome da atriz, já eu lembro. Mas ela vai fazer uma menina que é a primeira da família a entrar numa universidade. E uma universidade de elite. Então vai mostrar esse tipo de coisa, é muito legal. A novela tem assim vários personagens interessantes e tem a volta da Renata Sorrah,
Renata Sorrah. Que é maravilhosa. Ela disse na entrevista que ela não vê a Vilma, que é a personagem dela, como vilã. Mas ela vai fazer a Vilma, que é a mãe de um cantor pop que está em decadência. O cantor pop é o José Loreto. Tá. Que vai usar, porque ele ia fazer o Sidney Magal, o filme do Sidney Magal. Mas aí veio a pandemia, ele tentou fazer aquela coisa de dança, de canto, mas o filme não saiu. O que ele usou para fazer o Sidney Magal, o que ele aprendeu, ele vai usar nesse personagem que é meio canalhão, canastrão, é o cara que se acha. Né? O cara que acha que sim, ele deve ser do signo de Leão, sabe? O cara que... Então, mas ele está em decadência. E a empresária dele é a mãe. E a Vilma, que é a Renata Sorrah, ela estava contando que assim, o personagem dela era uma atriz de teatro que chegou a ganhar um Molière. Ela entrou na TV ela começou, do tipo que contava as falas que ela tinha, sabe? Aquela que conta, a atriz que conta para ver se eu tenho mais fala que a outra. E aí, quando a Giovanna Antonelli ganhou o papel de Jade em O Clone, ela percebeu que ela estava um pouquinho madura. Passou um pouco do tempo. E aí, ela começou a ter menos trabalhos. Aí, para tentar se dar bem na vida, ela teve um caso com um homem e ela engravidou dele, ela deu o golpe da barriga, mas o cara não ficou com ela. E o golpe da barriga é o Luiz Lorenzo, que é o personagem do Zé Loreto. Mas é um núcleo bem interessante. É bem legal, é uma história bem legal. E assim, tem também o Emílio Dantas. O Emílio Dantas, ele fez o Rubinho de A Força do Querer. Eu não sei se você seguiu essa novela, mas para mim é a obra-prima da Glória Pérez. Eu gostei muito dessa novela. E esse personagem dele é um mau caráter. A gente já sabe que ele tem um caráter duvidoso. E eu perguntei para ele se eu ia odiar o personagem dele, que agora se chama Theo, como eu amava odiar o Rubinho. Aí ele riu e pegou assim, olha, os dois têm em comum o alpinismo social. Os dois querem se dar bem na vida. Mas o Rubinho é mais introspectivo. O Theo é mais para fora. Mas ele é um mau caráter também, né? Ele casou com uma mulher rica, para se dar bem, está fazendo a mulher de laranja para os negócios sujos dele e não ama a esposa. O casamento é uma droga, não se dá bem com o filho, mas ele não está nem aí. Ele vai administrando isso como dá. É uma novela que tem coisas muito legais. Eu acho que essa novela tem chance de trazer o público, alavancar o Ibope como não está alavancando Cara e Coragem agora, infelizmente. Essa novela das 7? Das 7, E estreia quando agora? Estreia na segunda-feira, que aliás vai ter várias estreias, né? Na segunda tem isso e tem o BBB também. Então daqui a pouco a gente vai falar do BBB. Sim. A novela das 9, ela tem um problema que é ter o Pantanal antes. Também. Aí fica difícil também. Você tem razão. A irmã mais velha é bem mais bonita, né? Você tem razão nessa comparação, mas tem um outro problema nessa novela, que assim, ela está meio perdida. Tem algumas situações ali que acontecem, tem alguns personagens que eu acho que estão ali... Não diz para que veio. E mesmo assim, por exemplo, esses dias eu estava assistindo a Cidália, que é a Cássia Kiss, ela tenta ajudar o personagem do Humberto Martins, que é o Guerra, mas ela sente as coisas, ela se incomoda muito com os problemas que ele tem. Aí você fica pensando, mas por que será que ela se incomoda tanto? Será que é a mãe dele? Será que é amante? Não tem, sabe, não tem motivos. Algumas coisas ali não tem porquês. E está meio perdida a história. Sabe, você fica mais... Então, os núcleos se confundem um pouco. Então, também eu acho que tem isso. E na sua experiência, o que a gente pode esperar da Globo para tentar reverter essa situação? A Globo não dá ponto sem nó. Sim. Sabe o que eles vão fazer a próxima novela? A próxima novela está com nome provisório de Terra Vermelha. É provisório porque me parece que o nome já é título de um livro, um filme, alguma coisa assim. E eles também têm medo por conta do momento político. Então, pode ter alguma coisa de partido e etc. Mas, isso eles estão revendo, pode ser que eles revejam, mas sabe quem vai ser o casal de protagonistas? Duas pessoas que ninguém gosta, Tony Ramos e Glória Pires. Não vai dar certo. Aí não tem como. Não vai dar certo, né? Realmente...
Ele vai fazer... Artilharia pesada. Né? Artilharia pesada. E o que vai falar sobre essa novela? Vai falar sobre agronegócio. O Tony Ramos vai ser um grande empresário dessa área, um grande agricultor, fazendeiro, exatamente, casado com a Glória Pires, que vai ser uma vilã horrorosa. Imagina ela fazendo uma vilã. Eles vão ter juntos 2 filhos, uma menina e um menino. O menino é o Jesuíta Barbosa, que é um grande ator, e ele, o personagem do Tony Ramos, vai ter um filho de outro casamento, que é só o Cauã Raymond, né? Realmente. E os 2 irmãos, os 2 meio-irmãos, vão se apaixonar pela mesma mulher, que é uma mulher negra, que perde o marido numa briga por terra, lá no Mato Grosso do Sul, tem isso também. E aí ela consegue, com esforço, batalha, ela consegue a terra dela e ampliar os negócios e se dar bem na vida. E esses 2 meio-irmãos vão brigar por essa mulher. Essa novela também tem Suzana Vieira. Nossa. Suzana Vieira é uma mulher que sabe o que a Rita, eu acho que é o nome da personagem da Glória Pires. Ela sabe o que os segredos da Rita. Tudo que ela fez no verão passado. Então vai ter a mulher aqui na mão. Tem Tata Werneck. Tata Werneck que então vai fazer... Então vai ter um núcleo cômico. Você não falou em Artilharia Pesada? Tata Werneck vai fazer uma mulher que ela trabalha numa loja durante o dia e ela é... Como é que se fala? Stripper, mas de webcam. Sabe aquelas mulheres de um webcam que vai tirando a roupa? Ela faz isso. Só que ela não fala isso pro noivo dela. Ela é noiva e o noivo é muito ciumento. Ele, inclusive, ensina artes marciais, essas coisas. E imagina a Tata Werneck de stripper. Imagina como não vai ser. Isso é Artilharia Pesada. Agora, essa novela ela deve estar entrando em abril. No comecinho de março, me parece, a Globo entra com uma novela chamada Amor Perfeito. Quem é a protagonista de Amor Perfeito? É uma moça que há cerca de 1 ano teve um problema com a Globo, que é a Camila Queiroz. Sim. Lembra da história? Que foi expulsa lá do, como que chama? Secretos lá? Verdades Secretas. Verdades Secretas. Ela voltou, então o pessoal da Globo conseguiu fazer um bem bolado. Um bem bolado, um perdão eterno. Então, você lembra que quando ela saiu, na verdade ela não saiu. A história é que, por conta da pandemia, demorou-se um pouco mais para gravar, e aí precisava de mais uma semana de gravações. E, supostamente, segundo se falou na época, ela havia feito pedidos que não tinha nada a ver para gravar essa uma semana. E aí não foi feito, ela não gravou os últimos capítulos, estava bem no finzinho, e foi aquele disse-me-disse na época, a gente conversou sobre isso. Ela falou um monte, né, que não ia... Entre as coisas que supostamente ela teria dito, ela teria querido se meter no meio do final da personagem. Pelo menos foi isso. Ela queria mudar a história também, né? Tinha essa história que é num comunicado que a Globo passou. Eu sei que em outubro ela esteve no programa, acho que foi no Altas Horas, e agora ela vai ser a mocinha de Amor Perfeito. E numa excelente história também, ela vai ser a mocinha típica, sofredora. Qual é a história, já, Cláudia? Já que a gente está falando do primeiro programa do ano, vamos embora. Olha, a história é a seguinte, ela é uma filha de uma família de bens, mas ela é uma menina que tem muita vontade própria, ela é muito independente. A única filha de um homem que o pai dela vai ser o Felipe Camargo. E ela vai estudar em São Paulo, ela vem para São Paulo para estudar aqui administração. Quando ela volta para a cidadezinha dela, o pai dela ele chantageia ela para casar com um cara. Em troca, ela vai ser a presidente do grupo da família. O cara é o Rafael Cardoso, que era casado com a Mariana Bride, que se separou recentemente.
Só que ele é um mau caráter, porque ele tem um caso com a madrasta dela. Já começa aí. Quem que é a madrasta? Mariana Ximenes. Ah, bom, desculpa, então. Gilda. Vou dizer que ajuda bastante aí. Ah, um machão. Não, ela é linda. Não, é Mariana atriz Ximenes, linda, Cléo, né? é a Mariana Ximenes. Não é de se jogar fora, mas claro, não estou falando da situação, estou falando da Não, eu beleza sei, da eu tô atriz. brincando, eu tô brincando Senão com o pessoal você. me bate na Não, rua. imagina, eu tô brincando. É que o cara também vai estar com a Camila Queiroz e Mariana Ximenes, Não, né? realmente não. Né? Pô, tá bem na fita. Ele come filé ou ele come picanha, né? Realmente. Exatamente. Tá bom. E aí, só que quando ela veio para São Paulo, ela conheceu um médico, eles se apaixonaram e ela engravidou dele. E, bom, o que vai acontecer? A Mariana Ximenes, que é bonitinha, mas ordinária, deixa eu te avisar, a personagem dela é bonitinha, mas é ordinária. Não, além dela ter um caso com o futuro genro, digamos assim, ela quer o lugar da CEO. Da menina para ser CEO. O que ela apronta? Ela dá um jeito do marido morrer e coloca a culpa da morte do marido na própria filha dele. E a menina vai presa. Não bastando isso, ela estava grávida, tem o bebê. A personagem da Mariana Ximenes e do Rafael Cardoso dão um jeito de sumir com a criança, que vai parar num mosteiro. Nossa. E é criada por padres. Vixe, e o lance vai ser a procura dessa mãe atrás desse filho também. Pô, Mas não, uma história interessante. Muito boa. Isso aí vai em abril que você falou. Isso deve estar. Eu acho que em março, em abril, deve estar entrando Terra Vermelha. Por enquanto, né? O nome que está tendo, a das 9. Mas eu acho que a Globo vai dar uma sacudida nesse pop. Bom, até. É claro que isso aí foi divulgado. Parece que a Globo também teve. Com o governo passado foi renovada lá. Ia ser, mas acho que deu uma aliviada. O pessoal falou. Pode ser, não, mas ser. É claro, eles não iam ter problema nenhum, né? Vamos falar do BBB? Ai, o BBB. Você sabe que eu estava pensando sobre isso, mas o BBB ele causa tanta curiosidade, porque normalmente, não é o caso da Globo agora, nesse janeiro, que está tendo bastante estreias, mas normalmente janeiro é um mês que não tem muita coisa. Então o BBB serve para animar as pessoas, para ter conversa, para ter... Porque em janeiro está muita gente de férias, muita gente na praia. Não tem uma escola, isso aí. Aí já emenda mais ou menos com o carnaval. E já vai dormir tarde, todo mundo, porque está de férias. Então, BBB tem essa função também. Bom, ainda não se sabe direito, estão falando ainda de quem são os famosos convidados. Paula Fernandes está na frente, o pessoal está falando que é ela que vai, ela está entre os famosos. Falaram que o MC Guimê estava... Não sei, falaram que ele está também, tô em dúvidas. Na terça-feira, começou a Casa de Vidro. Então, a Casa de Vidro que vai... Escolher... na terça-feira, né? Hoje começou a Casa de Vidro. E amanhã devem escolher, tem 4 pessoas. E na quarta se escolhe um casal dessas 4 pessoas. Tem um médico, uma biomédica, um modelo e uma empresária. Que estão lá nessa Casa de Vidro que está num shopping center. Lá no Rio de Janeiro. E aí vão se escolher 2 pessoas que também vão entrar no BBB. Bom, eu vou repetir o que eu falei para você. Acho um absurdo a Paula Fernandes fazer parte do BBB se ela aceitar. Ela não tem perfil para isso. O público dela não é um público que iria gostar dela no BBB, mas é a minha opinião. Eu acho que seria interessante, talvez, para quebrar um pouco aquela imagem de que ela é uma pessoa meio distante, inacessível, chata mesmo, como dizem por aí. Mas então não é o perfil. Não, eu concordo com você. Mas se você parar para perceber, ela andou muito na Globo nos últimos dias. Ela teve no Bial. Então, assim, você começa a ligar essas coisas. Eu acho que até ela vai, se for convidar, não é esse problema. Estou falando que não combina a figura. Não combina. E também tem o seguinte, nós temos que pegar duas programas antigos. Você pega pessoas como a Carol Conká,
que já tinha uma elite, tinha um diferencial e se queimou. Até hoje ela não voltou e nem sei se vai voltar. Ela tenta, né? Eu também não sei. Mas ela se queimou, desculpa. Ela saiu muito mais perdendo do que ganhando. Isso não tem dúvida. Não precisa ser um produtor. Realmente, então, pode ser que ela, a gente não conhece, mas sendo essa pessoa mais difícil de lidar, perca muito mais do que ganhar. Eu acho, assim, a imagem dela é que ela é uma pessoa meio... Sabe aquela menina que você fala, eu não gosto de cebola, sabe? Essa coisa. Não, esse que é o problema. Pode até ser que não, vai ver que chatinha, é que nem, ela me parece um pouco chatinha nesse sentido. Né? Porque o Scooby todo mundo tinha um pouco de situação diferente, até por causa que a Luana falava umas coisas. E ele é um cara que saiu por cima. Ele saiu por cima, porque ele foi lá, todo mundo falou, não, o cara é gente boa, né? Sim, mas essa história do Pedro Scooby, você viu que os dois andaram atritando pelas redes sociais. Agora, ali. Né? Conta um pouquinho pra nós. Então, eles começaram a lavar roupa suja na internet. A Luana falando sobre a forma que ele faz, como ele age com a paternidade dele. Mas assim, o Pedro Scooby também acabou de ter mais um bebê, né? Que é a Aurora, uma menina. Só que a menina veio antes do tempo, com 35 semanas. Ela estava então, hospitalizada. ela estava hospitalizada, nasceu, já foi direto para a UTI. Hoje, ela acabou de sair. Ela passou por algumas cirurgias também, umas 2 ou 3 cirurgias. Mas hoje ela saiu do hospital, tá bem. E ele também tá bem. Mas, assim, essa história do casal aí... mas isso, pelo jeito, que não tem fim. Até eu estava vendo um outro programa que... Até falaram quanto que ele paga de pensão. Eles estavam... Então, as coisas desagradáveis também. Então, né? É uma crítica à forma como ele exerce a paternidade dele, né? Mas, enfim. Também é o seguinte, a gente tem que conhecer os dois lados, né? O pessoal publica ou joga para o público uma situação, mas ninguém conhece os dois lados, né? E assim, eu acho muito complicado você ficar jogando coisas que você discute da sua vida pessoal, privada, assim, para todo mundo saber. Não, mas né? é isso que toda a história tem uma bagagem. Você conhecer só o final, só o resuminho, não é legal. Né? Todas as histórias têm. Bom, dizem que, na verdade, existem 3 verdades, né? Sim. A sua verdade, a verdade do outro e a verdade verdadeira. Então, era bom dar um equilíbrio. Mas esse foi o motivo os filhos, na verdade, foi o motivo desse atrito dos dois, né? Sim. Mas, enfim. Uma atriz que eu gosto muito, que, inclusive, eu acho que ela nasceu aqui nessa região aqui do ABC, a Regiane Alves, ela vai voltar... eu acho que ela nasceu aqui no ABC, se eu não me engano. Não sei se é Santo André ou São Bernardo. Certeza. Eu acho que é. Ela é maravilhosa. Ela vai estar fazendo... O personagem dela se chama Clara, na novela das 9. Das 9? Não, novela das 7, minto. Ela vai estar em Vai na Fé. Ela vai fazer uma personagem chamada Clara. E ela vai ser a esposa do Theo, que é o personagem do Emílio Dantas. Ela vem de uma família rica, bem nascida, mas ela está saindo de uma depressão pós-parto. Ela é uma mulher, assim... Como eu já te falei, o Theo, o personagem do Emílio Dantas, ele é um cafajeste. E ele manipula a esposa. Enfim, é um relacionamento tóxico. Abusivo. É abusivo e tóxico. E ela está nesse momento em que ela ainda não se deu conta de como é doentio. Não, de como é doentia a relação. Como muitas mulheres. Sim, né? Sim. Então, a novela vai ser ela saindo dessa história e se encontrando e melhorando a autoestima dela, porque ela não tem autoestima. Nós tivemos agora algumas novidades nos últimos dias. Algumas até já foram resolvidas, mas vamos falar um pouquinho. Foi ventilado o Faustão na Record. Foi ventilado o Faro no SBT. Parece que o Faro já até assinou com a Record de novo. E eu queria falar um pouquinho da Luciana Gimenez. Vou metralhar você com 3 assuntos. Comece com qual você quiser. Então, no caso do Faustão, eu não sei se ele sai de lá. O que eu posso te falar é que as bailarinas não têm mais. Né? Elas foram demitidas no final do ano. Todas?
Nossa. Dizem que foi logo depois do programa que elas gravaram para o Natal. Então, no dia seguinte, foi... Então, o pessoal ficou meio mal, assim. Mas por causa de redução de custo? Então, dizem que tem a ver com um novo formato que o programa vai ter, né? E estão falando também de cortes na produção. Não só com as bailarinas, mas na produção. Porque aí se você reduz a equipe e faz um outro tipo de programa para mudar o formato mesmo. Mas escuta, ele vai continuar fazendo diário? Então, com esse novo formato, talvez até não, né? Porque é puxado, né? Olha, a gente conversou isso desde o começo que ele foi lá para a Band. Eu acho muito difícil o Faustão conseguir arrecadar o público que ele arrecadava com o programa diário. Que ele tenha, claro, ele é uma estrela, é um cara que gosta, sabe fazer, gosta de fazer, mas o programa diário não é a cara do Faustão. O programa de domingo, ou talvez até de sábado, é a cara dele. Pegar o pessoal, até por causa de convidados, Cléo. Todo dia você tem um convidado, se torna muito difícil, não é uma coisa fácil. Não, e assim, exige muito fisicamente também. Assim, tem isso. E você tem que ter novidade sempre, senão você não segura, né? E, embora agora haja muito mais atores, artistas que romperam com a Globo, principalmente, e que você pode chamar. Então, ele teve outro dia Antônio Fagundes. Então, assim, tem gente muito legal. Mas não é sempre. Isso não é infinito. Um dia tem vai razão. Todo um dia vai se repetir. Uma hora vai começar a repetir. Exatamente. São 20 programas, que é de segunda a sexta. Por mês são 20 programas. São 20 pessoas por mês que eles têm que chamar de novidade. Isso fora outras coisas, porque aí tem o artístico, né? Não é tão fácil. É puxado. Eu acho que esse formato de semanal é muito ruim para ele. Sim, é diário, né? O semanal seria o melhor. Eu concordo com você. Nós falamos isso desde o começo. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E é puxado para... Tudo bem que ele está em boa forma, mas é um homem de 73, 74 anos, né? Então, assim, talvez ele queira também viver melhor a vida. Agora, a Luciana Gimenez, no sábado, ela estava em Aspen, Colorado, nos Estados Unidos, com os 2 filhos, o Luca e o Lorenzo. E eles foram esquiar, né? Uma estação de esqui. E aí ela estava numa descida muito íngreme. E aí ela tentou parar, não conseguiu, acabou tendo um acidente. Ela quebrou a perna em 4 lugares. Nossa. Aí foi chamado lá, tem médicos lá, foram chamados, ela foi atendida muito rapidamente, mas aí descobriu isso e ela precisou fazer uma cirurgia de emergência, né? Aí ela ficou internada, o Lucas ficou acompanhando ela. Ontem eu falei com o assessor de imprensa dela, ele falou que uma pessoa saiu do Brasil no fim de semana para se encontrar com ela lá, para ajudar essa burocracia nesse momento, né? Porque ela está com os 2 filhos, né? E ela mandou uma foto também, ela fez uma foto que eu acho que ela publicou no Instagram dela. E, assim, tá com a perna toda enfaixada, né? E não tem previsão de alta. Ele falou ontem, quando a gente conversou no começo da tarde, que havia previsão de alta talvez para ontem. Aí, no final da tarde, eu perguntei para ele, ele falou, não, ela não saiu e não tem previsão. Mas imagina, 4 lugares. Ela vai ter que fazer fisioterapia por um bom tempo, né? E esse negócio de esquiar não está muito legal. Esse negócio de gelo e pessoas aí não está muito legal, né? Olha, eu nunca esquiei na vida, mas não sei se eu toparia também, não. Se você pegar nesses últimos semanas aí, teve essa situação daquele ator norte-americano que faz o Gavião Arqueiro, que teve esse problema. A história do gelo, né? Que ele foi até tentar... hoje não foi bem falada, se o carro andou, se... Então, ele foi tentar empurrar o carro, né? Um carro que atolou, né? A história era essa, o carro atolou e ele acabou tendo um acidente com isso. A história que eu ouvi, a última, foi isso, que ele estava tentando tirar a neve da frente da casa que ele mora, que ele tem a família, porque tinha um familiar querendo sair com o carro. E ele fez esse serviço, essa prática de tirar, e ele saiu do trator lá, não sei, tem um nome específico. Do gelo, né? O negócio de tirar gelo.
Snowcar, sei lá como é o nome dele. E aí essa trator, essa máquina andou sozinha e pegou ele. Foi a história a última que eu falei. Mas tá de acordo com o que estão falando. Mas assim, graças a Deus ele está bem, ele também passou por cirurgia, teve problema no peito, na perna também. Ele pegou, foi pesado. Porque a foto dessa máquina, ela é muito pesada e ela não tem roda, ela tem uma esteira, né? Passou por cima dele e vai ser espero que ele volte. E você sabe que ele me parece ser um cara muito querido na cidade. É uma cidadezinha pequena que ele mora. Sim. E a prefeita deu entrevista falando que ele é um cara que liga, pergunta se ela precisa de alguma coisa. Ele é bem querido mesmo, né? Bem querido. Acho, gente, olha, a produção ficou louca. Me deu mais alguns minutos e vamos continuar a conversa com a Cléo. Cléo, a gente estava conversando sobre o Faustão e a gente ficou de conversar um pouquinho do Faro. Teve uma conversa grande aí que ele iria para o SBT, que ele esteve até conversando. Parece que já resolveu, mas como que é a história aí? Então, tem a ver assim, o Faro ganha bem, né? Sim. Ele tem um salário legal. E tá todo mundo cortando, né? Tá uma época de dificuldades. Sim. Mas eu acho difícil que ele saia da Record. Acho muito difícil. Ele está lá e ele é um dos líderes de audiência, principalmente no domingo, né? Então, acho muito difícil que ele... Essa coisa de sondagem sempre tem. Sempre tem, sempre vai ter. Mas acho muito difícil. Aquela casa, eu acho que tem o tamanho dele, né? Que, na verdade, ia ser uma casadinha, né? O Faustão iria para a Record e o Faro iria para o SBT. Então, é o que todo mundo está falando. Então, eu acho difícil o Faustão ir para a Record, porque o Faustão na Band, ele tem dado, em termos comerciais, ele tem dado muito certo, né? Muito certo. Então, eu acho que seria difícil. E tem a questão contratual também, né? Para ele romper o contrato com a Bandeirantes, tem isso também, né? Então, eu não acredito nisso, né? E eu não sei, eu acho que o Faro tá ali no domingo, ele tem um programa bom. Público, né? Mas é que você falou, né? Parece que o problema mesmo foi a redução. Ele tem um salário muito bom. Ele tem um salário muito bom, né? Não sei se de repente a empresa pode querer renegociar isso. Não acho difícil. Eu acho bem provável. Mas não sei se também vão querer deixar ele no mercado assim, não. E aproveitando esses minutos que a nossa querida produção nos deu como milagre de Natal em janeiro, o que você tem assim mais de novidade? Você fala, vou falar isso para o nosso público aí, que nós não tem aqui na pauta, mas é importante eles saberem. Eu acho que nós cobrimos bastante coisa. A gente precisa vir fazer uma pauta de comportamento, né? Uma hora dessas. Ser feito. Vamos. Isso daí que eu falei, nós temos o nosso compromisso de fazer todo o final, começo do mês ou final do mês, sobre essa atualização do mundo de celebridades. Sim, nosso bate-papo fofoca. Sim. Mas isso não quer dizer que a gente não possa fazer um específico, porque eu acho interessante. É legal falar com mulher, assim, eu gosto muito. Eu queria muito fazer uma pauta de autoestima feminina. Nós vamos fazer, se nós não fizermos esse mês, no máximo no começo. O povo até podia dar uma sugestão de pauta que eles querem saber, as meninas, né? Eu sempre pedi para que eles dessem através do Instagram, do nosso Face, nosso WhatsApp, que, lembrando, é sempre @bate-papo com Pedro Bottalo, tanto no Face e no Instagram. O WhatsApp está aí no prompt, você vai ver. Vamos falar sobre tal coisa. Eu acho que a gente tem até umas outras situações com comportamento que podemos fazer junto. Sim. Isso foi falado o ano passado e vai ser feito sim. Que legal, então, quer dizer, talvez você vejam a Cléo mais vezes. Eu vou gostar. Tá bom? Eu vou gostar. Agora a produção começa a fazer uma careta e aquela cara de acabou. É uma pena, porque ele podia me dar. Ele tá fazendo um tchauzinho atrás. Mas tudo bem. Queria agradecer de novo a Cléo, que é uma princesa, uma pessoa iluminada, é nossa sócia, tá? Dizer para vocês não esquecerem da gente todas as quintas-feiras, às 19 horas.
E eu espero que esse formato seja bom para vocês, porque para mim, especialmente, está sendo muito bom ainda tendo essa querida como nossa entrevistada. E aí eu venho para cá falar com eles ao vivo em você cores. Pode morar no ABC. Pode vir morar no ABC que a gente vai ficar feliz. Eu sei que você tem, eu estou brincando que você está lá em São Paulo. Eu sei. Gente, obrigado, viu? Até o próximo programa.